Fala galera, professor Wendel aqui na área para mais uma aulinha de história. E hoje vamos falar de um tema muito interessante e polêmico também, que foi o governo de João Goulart e o golpe de 1964, o famoso golpe civil-militar, ditadura militar no Brasil. Bom, antes de começarmos, se inscreve no nosso canal e compartilha lá os nossos vídeos. Simbora para a aula. Vejam só, João Goulart, falar um pouco aqui do governo de João Goulart. João Goulart também conhecido como Jango, já tinha uma carreira política já há algum tempo, chegou a ser ministro do Trabalho de Vargas, foi vice-presidente da República na chapa com o Juscelino, e mais uma vez havia se tornado vice-presidente. O presidente, na verdade, era Jânio Quadros, mas João Goulart não era vice da chapa de Jânio. Na verdade, como as eleições no Brasil nessa época para presidente, elas eram eleições em separado, votava-se para presidente numa chapa e para vice na outra. O vice de Jânio Quadros perdeu. Quem ganhou mais uma vez como vice foi João Goulart. Obviamente, eram de posturas políticas diferentes, o que, obviamente, geraria durante o governo alguns atritos. Bom, o governo de João Goulart ele já começa com alguma dificuldade. Por quê? Com a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961, exatamente porque o governo de Jânio, o fato de Jânio reatar relações diplomáticas com países socialistas, como a União Soviética, Cuba, China, o fato do próprio vice-presidente João Goulart ser visto como comunista, é importante que seja dito, ele era visto como comunista, não que fosse. Jango era um grande empresário do Rio Grande do Sul, muito rico, mas, enfim, pelas propostas sociais, muitas vezes, que ele estava ali encampando, ele era visto como comunista. Para piorar a situação dele, quando Jânio Quadros renunciou em agosto de 1961, achando que haveria alguma mobilização popular, que o Congresso não aceitasse, exatamente porque o vice tinha essa imagem, quando Jânio ele renunciou, João Goulart estava em viagem comercial à China. Então veja, China comunista. Então quando Jânio renuncia e nada acontece, porque não houve mobilização popular, o Congresso aceita a renúncia de Jânio Quadros, só que o problema começava porque setores conservadores, entre eles os militares, não queriam a posse que João Goulart tomasse posse. Ou seja, na verdade, essa é uma atitude inconstitucional. Jânio Quadros foi eleito presidente, João Goulart foi eleito vice-presidente pelo voto do povo, de maneira democrática. Ou seja, se o presidente renunciou, é lógico que o vice tem que assumir. Não queriam deixar João Goulart assumir, ou seja, houve aí uma crise para a posse exatamente pelo meio do comunismo. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, cunhado de João Goulart, inicia uma campanha, a campanha da legalidade, ou o movimento da legalidade, que era exatamente o movimento para que fosse respeitada a Constituição e para que João Goulart, de fato, ele viesse a tomar posse. Bom, Jango, quando sabe da renúncia de Jânio Quadros, ele sai da China, passa nos Estados Unidos, faz a política de boa vizinhança e fica alguns dias no Uruguai esperando que o governo brasileiro, os políticos brasileiros, eles iriam resolver nesse sentido. Bom, o entrevero aí, ele não se resolveu de imediato, o problema não se resolveu de imediato, mas a solução negociada pelos políticos foi exatamente a criação, a instituição do parlamentarismo. Nesse sistema parlamentar, Jango ele seria presidente, porém os poderes de governo estavam nas mãos do primeiro-ministro, que o primeiro a exercer essa função, até por ser um político conciliador, foi Tancredo Neves. Então eles mudaram a Constituição, o Brasil deixou de ser presidencialista e passou ao parlamentarismo. João Goulart aceita, ou seja, não queria que o Brasil entrasse num conflito, possivelmente numa guerra civil, havendo derramamento de sangue.
ele acaba recuando e aceita o parlamentarismo. De acordo com o próprio Congresso, haveria, em 1965, portanto, no final do mandato de João Goulart, um plebiscito, e nesse plebiscito, a população brasileira iria escolher se voltaria para o presidencialismo ou se continuaria no parlamentarismo. Jango, devido à sua movimentação política, ele consegue antecipar o plebiscito que seria para 65, ele consegue antecipar para 63. Resultado, há uma grande votação e a maioria e peso da população brasileira decide pela volta do presidencialismo. Com a volta do presidencialismo, isso significa dizer que João Goulart ele retoma, né, os seus poderes, retomada de poderes como presidente. E é aí que começa, vamos dizer assim, os problemas de Jango. Tá? Ele retoma o poder em 63. E aí ele vai realizando algumas medidas essas que vão aproximando ele cada vez mais do comunismo e afastando, não é, dos setores mais conservadores, ou seja, gerando muita instabilidade no seu governo. Jango ele propõe uma lei de remessa de lucros, que seria aquela, né, que o próprio Vargas tentou fazer, mas não conseguiu, foi barrado pelo Congresso. João Goulart tenta mais uma vez. Essa lei de remessa de lucros, na verdade, ela funcionava mais ou menos da seguinte maneira: as empresas internacionais que estavam aqui no Brasil teriam que deixar algum dinheiro aqui no país, né? Ou seja, que os lucros não fossem todos para o país de origem, mas uma parte ficasse aqui. Isso acabou gerando descontentamento dos Estados Unidos e da oposição ligada ao UDN, a União Democrática Nacional, aquele partido, né, anti-getulista, anti as leis trabalhistas e, consequentemente, também anti a postura de João Goulart, tendo em vista que João Goulart ele é um herdeiro, né? Jango é um herdeiro da política varguista. Bom, então ele já começa aí com essa medida para tumultuar, né, a situação do Brasil nesse momento. Ele cria um plano trienal, né, o Plano Trienal de Desenvolvimento, que tinha o objetivo básico ali de controlar a inflação e promover o desenvolvimento do país. Não tem grandes efeitos imediatos, né? O plano trienal, mas a reforma, vamos dizer assim, mais polêmica de Jango, né, foram as reformas estruturais, as reformas de base. Reformas essas que atingiam alguns setores, né, importantes, como seria uma reforma urbana, política, educacional, financeira. Porém, o ponto mais polêmico da reforma de base era exatamente a questão da reforma agrária. Sempre um tema muito problemático no Brasil, principalmente dentro desse contexto internacional de Guerra Fria, opondo capitalistas e comunistas, né, colocando um lado do outro ali em oposição, tá? E aí, obviamente, discussão de reforma agrária sempre, né, jogava para o lado do comunismo, mas é importante destacar que a proposta de reforma agrária de João Goulart era uma reforma agrária dentro dos padrões do capitalismo. Porque no modelo socialista, se o Estado lhe concede a terra ela continua sendo do Estado, não sua. A proposta de reforma agrária de João Goulart era conceder a terra ao cidadão, porém com ele junto o título de proprietário, ou seja, ele era o dono da propriedade, não era o Estado. Era uma reforma agrária dentro dos padrões do capitalismo, mas que basicamente não foi aceita, gerando muito tumulto. Assim, associado a essa questão da reforma agrária, você tem o pessoal do campo. Veja, as leis criadas por Vargas, né, desde os anos 30, foram leis que basicamente atenderam ao setor urbano, aos trabalhadores urbanos. Os camponeses, os trabalhadores rurais, ainda estavam muito vivendo à margem, praticamente sem nenhuma lei. Então, o que é que vai acontecer desde os anos 50 em diante? Você vai ter a atuação intensa das ligas camponesas, que lutavam por melhores condições no campo, por uma legislação trabalhista para o trabalhador rural, né? Eram liderados pelo pernambucano Francisco Julião. Mas isso, não é, assim, o discurso, inclusive, das ligas camponesas era um discurso bem radical, quando dizia reforma agrária na lei ou na marra. Então, o país estava dividido. A ameaça de uma ruptura ela já vinha já de algum tempo,
não é? Basta lembrar que em 1954 tudo indicava que haveria ali um golpe, tá? O suicídio de Vargas acabou impedindo ali o golpe por cerca de 10 anos, e a gente pode dizer que o golpe aconteceria em 64, porque os mesmos atores que deram o golpe em 64 foram os mesmos que também participaram dessa tentativa em 54, que a morte, o suicídio, né, de Getúlio, um ato político, claro, muito claro isso, acabou travando ali e adiando o golpe por alguns anos. O acirramento de atrito entre defensores e opositores a João Goulart era muito forte, o país estava dividido, a ameaça de golpe surgia de ambos os lados, enfim. Você vai ter dois eventos importantes mostrando aí, não é, em 64, esse acirramento político que havia. No dia 13 de março de 1964, você tinha o comício, não é, da Central do Brasil, ocorrendo lá no Rio de Janeiro, manifestação de apoio ao presidente, mais de 300 mil pessoas aí estavam presentes ali, e João Goulart reforçando a ideia, não é, de que o Congresso precisava aprovar as reformas estruturais, as reformas de base, não é? Isso gerou muita insatisfação dos setores conservadores. O que é que vai acontecer? Dias depois, no dia 19 de março de 1964, há uma outra manifestação dos setores conservadores, né? Uma manifestação contrária ao presidente, é a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorreu em São Paulo ali em 1964. O clima era tenso, a insubordinação no Exército também, mas, enfim, manter, né, o país dentro da linha democrática parecia algo bem difícil para João Goulart, que teve ali os seus problemas, vamos dizer assim, faltou um pouco de habilidade política de Jango, né, para se equilibrar diante das muitas forças, né, que o país vivia, diante desse medo que os conservadores tinham de uma revolução comunista. O fato é que não há dados que a gente possa dizer que haveria ali um levante comunista. É claro que havia grupos da esquerda, grupos radicais, mas eram grupos minoritários que não tinham a mínima condição de promover um golpe no Brasil e do tamanho do Brasil, do tamanho, né, territorial do Brasil. Basicamente, a gente pode dizer que no século XX, a única tentativa de revolução comunista que ocorreu foi em 1935, a intentona comunista, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, mas foi muito mal elaborada, mal planejada. Getúlio rapidamente sufocou o movimento. Basicamente, você só teve a intentona tendo alguma coisa de destaque, Recife, Natal e Rio de Janeiro, e praticamente o Brasil ficou nas mãos de Getúlio. Então, esse foi o grande evento, essa grande tentativa de levante comunista, né, que houve no século XX. Durante o regime militar, durante esse regime pré-militar, né, ou seja, pré-golpe, você tem um clima de muita insatisfação, né? Você tem aí um mundo polarizado e um país dividido, e faltou, faltou da parte de Jango uma habilidade política para tentar equilibrar as diferenças políticas que havia nesse momento. O fato é que o país estava insustentável depois dessas manifestações, principalmente da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, não sei se com Deus ou sem Deus, né? Pediam a ruptura democrática, pediam a intervenção militar. O Exército, que tem na sua história, em muitos momentos, não é, a defesa do legalismo, do respeito à Constituição e da ordem vigente, o Exército parece que se sente meio pressionado aí, não é, a aderir a essa ideia de intervenção militar, dessa intervenção, dessa ruptura aí, e derrubar o governo de João Goulart, que foi um governo democraticamente eleito pelo povo. Bom, os dias finais, né, de março de 1964 são extremamente tumultuados. Né? João Goulart, que estava no Rio de Janeiro, acaba migrando para Brasília. Né? Quando o Jango chega em Brasília, o clima de insatisfação e de turbulência política era muito grande. E o que é que Jango faz? Ele sai de Brasília, não é, e vai para o Rio Grande do Sul. Ele leva o governo para Porto Alegre. É exatamente nesse momento que o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade,
diz de maneira absurda que João Goulart havia abandonado o governo. Ele declara vaga a presidência da República e empossa o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como presidente do Brasil. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Primeiro, Jango não abandonou o governo. Jango estava com o governo em Porto Alegre. E o presidente do Congresso e outros políticos sabiam disso. Na verdade, era a trama já entrando em vigor e o golpe praticamente se efetivando. Quem dá o golpe é o Congresso dá o golpe quando empossa o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como presidente, e os militares colocam aí o exército na rua, os tanques de guerra na rua, tomando efetivamente o poder. É incrível que 3 horas depois da posse de Ranieri Mazzilli, o governo dos Estados Unidos já reconhecia o novo governo como legítimo. 3 horas depois, uma piada. Até porque havia em curso a chamada Operação Brother Sun, que foi uma operação de apoio militar dos Estados Unidos, né, em relação ao Brasil para que o golpe se concretizasse. Inclusive, foi enviado para cá porta-aviões, destroyers, que não chegaram aí a ser usados exatamente porque o golpe ele acabou tendo o seu sucesso. O golpe se efetivou, né, no dia 31 de março de 1964. Costuma-se dizer que o exército dormiu legalista, apoiando Jango, e acordou revolucionário, acordou, acordou golpista, né? Dormiu legalista e acordou golpista. 1º de abril, o exército estava na rua, o Brasil vivia agora tempos difíceis e a democracia tão cara para o povo brasileiro e que há tão pouco tempo estavam vivendo, já tinha ido por água abaixo. João Goulart vai para o Rio Grande do Sul, viu que o governo estava insustentável, poderia resistir, mas também não queria causar uma guerra civil aí ao país, mortes, né? Enfim, um derramamento de sangue, porque praticamente só o Rio Grande do Sul ali estava querendo apoiar ele. Porque, gente, vamos aqui falar algumas observações. Os militares, né, eles acabaram... o golpe ele é civil-militar, né? O Congresso dá o golpe, os militares também dão golpe porque colocam o exército na rua, mas é importante se diga que a ideia inicial não era ficar 20 anos no poder como eles ficaram, 21 anos, 2 décadas. O projeto e o acordo, inclusive com os políticos, era de que os militares eles dariam um golpe, tomariam o poder durante ali um período de 1 ano, né, porque naturalmente em 65 já ocorreria as eleições, João Goulart teria que sair de qualquer jeito, já que ele foi deposto em 64, a ideia original, né, é o que se fala aí, é que os militares ficariam em 64, colocariam o Brasil nos trilhos, espantariam o perigo vermelho, a ameaça comunista que havia, que eles acreditavam que havia, essa ameaça comunista, o medo do Brasil se tornar um país comunista, que não há dados de que haveria um golpe comunista, mas enfim, a ideia é que os militares passariam ali praticamente 1 ano, e em 65 os militares eles convocariam as eleições, como naturalmente já haveriam de ocorrer. O fato é que em 65 os militares eles não convocam eleições, né? O fato é que os militares já começam a decretar os vários atos institucionais e aí elege, né, um presidente que é Castelo Branco, que acaba ficando um certo tempo, muito mais do que 1 ano, acaba ficando 3 anos e aí iniciando o regime militar. Então os militares que haviam feito um acordo de ficar provisoriamente e depois devolver o poder aos civis, isso no final das contas não aconteceu e o golpe de fato
se concretizou. Iniciava na história do Brasil aí um período, do ponto de vista político, tumultuado, obscuro, principalmente pelo fato da ausência da democracia. Beleza? E aí, em outro momento, a gente discute, né, o regime militar brasileiro. Mas hoje, a nossa ideia foi exatamente discutir o tumultuado governo de João Goulart e o golpe de 1964. Beleza? Valeu, rapaziada. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal e compartilha os nossos vídeos. Beleza? Valeu, até a próxima.